Regressa setembro e emprega-se no ar um cheiro a recomeço. A Anitta recolhe ao escritório, resiste enquanto pode a abandonar alguns hábitos estivais, mas começa gradualmente a colocar o despertador para mais cedo, restabelecendo horários e rotinas. Novos projetos no horizonte, calendários cada vez mais definidos e a sensação de voltar a ter tempo para si. Setembro, mês de regresso às aulas e, convencionalmente, mês de regresso ao trabalho após férias, tem inegavelmente impacto na dinâmica familiar da Anitta, mas tem também assumido um maior impacto na sua dinâmica individual. No Regresso às Conversas Sem Guião, a Anitta fala de descanso, de rotinas, de tudo e de nada, e com chávena de chá na mão, porque com setembro chegou também a chuva e a vontade de se enrolar numa manta. Então, olá Rita, olá Eli, como é que foi esse verão, essa pausa estival e o regresso agora às rotinas? Contem, não me escondam nada. Olá Billy, olá Eli, bem, a parte boa foi a parte em que nos vimos, naquele grande dia de praia, em que fechámos a praia literalmente nesse dia. Ia-vos contar que fui a uma praia depois aqui em Espanha, na Galícia, em que por acaso tinham mesmo um portãozinho da praia, então aí sim ias mesmo fazer aquele movimento, fechar o trinco da praia, lembrando de vocês, depois não vos contei. O verão foi bom e melhor ainda voltarmos agora às rotinas, pelo menos eu falo por mim, já tinha saudades. Isto é também um verão atípico, com quase 6 semanas, não, mais de 6 semanas de pausa, que é algo que já não me lembrava dos tempos de escola. E, portanto, também um sabor diferente. Não digo que foi retemperador, pelo menos a nível físico e em termos de dinâmica com muitas criaturas, mas a verdade é que refrescante, com não haver a questão de trabalho por detrás e de realmente aí ser mais do que uma pausa, ser uma paragem, com tudo o que isso implica. Nós fizemos 5 semanas de férias e acho que temos aqui muito para conversar sobre alguns sentimentos de culpa que eu tive quando me caiu a ficha e quando assumi que ia ficar 5 semanas sem trabalhar. E, sei lá, imagina, na última semana antes de ir de férias tive pessoas a telefonar-me para fazer trabalhos e eu a dizer, pois não, mas eu vou de férias e só volto em setembro. E do género, o coração a apertar e a tremer e não sei o quê, e depois eu dizer e as pessoas dizerem, tá bem, tudo bem, então vá, quando é que queres marcar a reunião? E eu pensar, uau, se eu disser isto as pessoas conseguem, sabes, ajustar as datas delas para também dar com as minhas. Epá, isto é uma cena maravilhosa! E a gente sabe que quando tu começas a criar boundaries para a tua vida profissional e para a vida pessoal também, as pessoas acabam por respeitar e quem não respeita acaba por ter que se afastar, ou tu tens que te afastar, mas acaba por ser... As pessoas acabam por respeitar, mas ver isso a acontecer é sempre assim, uau! E então, olha, para mim foi muito bom, foram 5 semanas, sinceramente, aqui neste caso foram retemperadoras, porque tal como tu dizias, Eli, não pensar... Portanto, nós tínhamos as miúdas, não é? E não ter aquele stress de ter que estar sempre a pensar que eu devia estar a fazer não sei o que e não estou, foi maravilhoso. Portanto, eu retirei toda e qualquer exigência, que não fosse o estrito descansar e estar com as miúdas e aquela rotina normal de jantares, a banhos, não sei o quê. E de trabalho, que nem sequer foi trabalho, continuei com o meu objetivo de fazer um desenho por dia. E então foi maravilhoso, porque aquelas 5 semanas em que não tinha que trabalhar, eu acordava de manhã a pensar, quero ir desenhar! E então foi mesmo aquela descoberta de, eu quero desenhar, é isto que eu quero fazer, pronto, assim mesmo retemperador, refrescante, sensação de astros alinhados. E pronto, depois as miúdas voltaram à escola bem cedo, já estamos na 3ª semana do regresso às rotinas e também foi maravilhoso voltar à rotina, foi muito bom com esta sensação de descanso e com aquela sensação de estar mais preparada para enfrentar os desafios. De facto acho que é ótimo vocês terem conseguido as duas, tantos dias, tantas semanas, um bocadinho voltar à ideia da escola de férias, mas pronto, em conjunto, não só a vossa parte, mas também com os vossos maridos, as vossas caras metades, que torna que sejam mesmo férias em família, isso é muito bom.
Quer dizer, no meu caso ainda não tivemos nesse estilo, mas é verdade que temos férias dos dois juntos e ainda temos nós, como não temos a obrigação do horário escolar, temos ainda férias guardadas para mais tarde, para novembro. Portanto, ainda virão mais uns dias de repouso. Mas a ver o que vocês fizeram é inspirador. Portanto, quem pode deve aproveitar. Eu acho que essa é uma das vantagens do emprego por conta própria, que é o teres mais flexibilidade para definires as tuas férias. Também posso dizer que durante este período de pausa estival não tive rendimentos do trabalho, não é? Portanto, é preciso também ter essa parte em conta. Não é tudo rosas, mas com organização e planificação é possível. Acho que nós sentimos também que foi um pouco aproveitar a oportunidade. Acho que foi a primeira vez que se conciliou ou se proporcionou, se é possível durante tanto tempo, haver disponibilidade e haver possibilidades de o fazermos, e também um conjugar desta vontade de aproveitar desta oportunidade o mais possível para que se concretize sem existir o sentimento de culpa que normalmente nos assola, não é? Que nos faz pensar, mas devia estar a fazer alguma coisa, devia estar a assegurar que há houve ali um dedo a apontar, acusador, quer dizer, os sentimentos de culpa só vêm do teu lado, não tem nenhum. Pronto, confirma-se. Mas essa sensação de temos miúdos pequenos, estão numa altura em que ainda passam férias connosco, não é? E não querem, tipo, largar os pais para ir ter com amigos. Querem país ainda? Não vêm só pedir dinheiro para as férias deles. Conjugou-se estarmos os dois em projetos profissionais muito flexíveis, em que ditamos o nosso tempo. Temos uma vantagem, eu acho, também para retirar alguma desta questão do sentimento de culpa, que é o facto de termos rendimentos de investimentos e, portanto, de outros projetos que não diretamente o trabalho que estamos a fazer neste momento, portanto, mas também tudo isso foi uma conquista. Eu acho que ao longo do tempo também fomos encarando as coisas dessa forma e requer aqui alguma mudança de mentalidade, mas acima de tudo não sabemos quais são os próximos desafios profissionais ou se haverá oportunidade de voltarmos a fazer isto e decidirmos não a deixar passar. E é isso, eu acho que tirar daqui que esta paragem, este desligar, para mim faz cada vez mais sentido. Não significa que não deixe de estar a pensar e fazer ligações e, no fundo, é o processo de inspiração que depois eu sinto que vou aplicar nos projetos, a pensar em planos, em fazer o meu master plan, porque estamos em ano de master plan, porque se vai iniciar mais uma década, não é? E, portanto, tenho de fazer o meu master plan. Não vai ser a 10 anos, ok? Calma aí, não vai ser a 10 anos, mas vai ser a 5. E, portanto, tudo é proporcionar-se para não estar fechada num projeto, no trabalho, no dia-a-dia do trabalho, mas permitir, então, ter este espaço também para pensar e explorar e sonhar. Oh Eli, desculpa lá, vai-se iniciar uma nova década, eu comecei a ver, vamos para 2022 e depois é que me caiu a ficha. Ora, faz lá o favor de contextualizar o pessoal. Vai ser uma versão Eli 4.0 que se inicia em novembro, a versão 4. Estou excitadíssima, eu confesso que falamos de setembro como recomeço, e setembro tem se tornado cada vez mais para mim um mês de recomeço e de resets e de, assim, com alguma excitação. Mas este ano tem este lado de já estou com o meu bullet journal com 4 páginas dedicadas ao LE 4.0. É giro. Tipo, estou a fazer coisas como durante o ano quero fazer 40 coisas. Bueno, obviamente é tudo simbolismos e coisas do género, simbologia. Mas fazer 40 coisas durante um ano e o que é que a próxima década vai representar, ou coisas que eu gostava de explorar. E é interessante, não é? Portanto, é um momento assim com
que me faz vibrar. Não, é verdade que quando disseste a palavra, ou que tinhas que fazer o teu master plan, pelo menos aqui do meu lado soou quase com uma voz robótica. E pensei, calma, também não precisamos de ser tão quadrados e fazer, mas por um lado tens razão que faz, quer dizer, eu acho que faz sentido, primeiro temos os objetivos, quer dizer, vais pondo certas metas ou coisas, e não estou a falar de objetivos de carreira, estou a falar até de objetivos pessoais, que acho que até pronto tu estás se calhar mais orientada. E traz uma, agora dizer, espanholada, uma ilusão extra ao Marco, não é? Ao aniversário e a começar uma nova. É porque passa por não necessariamente colocar objetivos, como dizias, de quero ser CEO há 10 anos. Não, de todo. Além disso, eu olho em volta e vejo que há alguma frustração associada ao facto de chegar a certas posições muito cedo na tua vida, porque eu ponho-me a pensar e possivelmente ainda há mais de 20 anos de trabalho, 25 anos de trabalho pela frente e, portanto, acho que este ano estou a conseguir soltar as amarras da carreira convencional e de corporate ladder, não é? E de pensar o que é que eu gostava de fazer a nível profissional, o que é que eu gostava de fazer, não necessariamente quero chegar àquele título, quero chegar àquela posição, mas mais numa ótica de o que é que eu posso construir, fazendo aquilo que sou boa a fazer, mas o que é que eu posso construir, que impacto é que eu posso ter. E esse é o trabalho que eu estou a fazer neste momento, que estou a começar e que setembro traz isso também como um dos itens na lista, mas que não tem nenhuma angústia associada, não é? Que é coisa boa. Retomando o tema da década dos 40, que tem tudo a ver com o voltar às rotinas e não sei o quê, mas tem a ver com aquela ilusão que tu dizias, Rita, de página em branco, de ano novo, não é? De um recomeço. Para mim, a década dos 40, quando entrei, eu celebrei, na minha cabeça, a década dos 30 foi ocupada a tentar a ter bebês ou a ter bebês. E foi toda a década nisso. E pensei, nos 40 eu quero viver. Não quero estar mais a pensar nisso, quero virar essa página. A parte boa é que a década, a versão 4.0 da Rita, é só daqui a 4 anos. ainda tenho muito a pensar até lá. Aproveita. Está muito certo. Bom, então, meninas, e que planos é que têm para este recomeço? O que é que aprenderam de novo nesta pausa estival e que querem implementar ou querem fazer agora? Sim, um momento de mudança dado por esta pausa. Eu não estou propriamente a pensar em mudança, mas quando iniciamos e falamos, não é, com algum prazer do regresso às rotinas, curiosamente eu senti que me faltavam algumas das rotinas, ou que durante esta pausa, esta paragem, me faltou esse lado, não é? Principalmente no lado do desporto, de fazer com uma certa consistência e pensar que é algo que foi uma conquista ao longo do ano, tinha sido um dos objetivos no início do ano, não é? Um dos hábitos a implementar, e chegar agora a setembro, e em que sinto que estou novamente a controlar um bocadinho mais do calendário, porque as semanas de férias, o calendário não era um calendário coletivo e, portanto, toda uma dinâmica coletiva ali à volta, sem momentos ou sem o meu espaço, sem o lado individual, pessoal, que eu tanto prezo, mas chegar a setembro e sentir, cheio de vontade de voltar a encaixar e de ter a minha rotina de acordar e depois de despachar as criaturas, fazer a minha horinha de treino. Isso foi bom, que senti que foi o objetivo no início do ano, se concretizou e isto tornou-se algo já consistente, já estabelecido enquanto hábito, e que não passou com as férias, ou seja, com o período das férias em que foi tudo muito mais free flow e consegui encaixar 2 aulas de yoga e foi a loucura. Senti que não se perdeu
apesar de não o ter feito de forma consistente. E essa parte foi boa. Bom também o poder chegar a setembro e coincidir quase com a abertura das escolas todas, não é? Estamos a falar de 3 escolas com horários muito diferentes, mas coincidir quase com a última escola a abrir, o iniciar um projeto novo e, portanto, essa sensação de, ok, vou ter o meu tempo, grande parte do meu tempo produtivo, poder dedicar a isto, é um projeto que me apetece muito e que eu acho que vai ter um impacto importante também na cidade de Porto e, portanto, com vontade de começar, de ir buscar toda a inspiração que fui recolhendo ao longo das semanas e dos meses anteriores para trazer isso e sentir que, apesar de algum cansaço físico, essencialmente, porque são 4 criaturas com muita energia, eu confesso, e isso ia sofrer no lado do descanso físico, apesar de tudo, fresca em termos de ideias. É essa perspectiva que setembro tem trazido. Realmente traz-te uma lufada de ar fresco e depois tem esta perspectiva são 3 meses até final do ano e, portanto, um bocadinho a adrenalina de vou fechar as coisas que tinha definido. Ou são três, efetivamente são 3, porque começas a 15 de setembro, acabas a 15 de dezembro. Portanto... Está certo. Apesar... O calendário parece mais. O calendário estica sempre. Eu não sei como, mas o calendário estica sempre. Ou depois, efetivamente, não. Mas sim, esta perspectiva de final, último trimestre, quadrimestre e de fechar, não é? O ciclo. E essa é uma boa energia, uma boa perspectiva. E para ti, Rita, que epifanias é que te trouxe o período de descanso? Bem, eu na realidade não tenho assim grandes também epifanias deste período, apesar de não celebrar os meus 40 anos em novembro e não ter esse momento, mas sinto que novembro, ou pronto, a finais de outubro, será para mim se calhar o momento em que eu vou realmente sentir que estou, ou que vai ser o meu setembro, pronto, o meu voltar às rotinas 100%, mas sim, eu acho que se calhar a epifania do verão foi, mas que já tem sido um bocadinho um projeto deste ano, por razões um bocadinho forçadas, mas é dar valor ao que é mais importante. Ou seja, como é óbvio, arranjar o espaço sempre necessário, mas de certa forma priorizar quem é importante na nossa vida e não passar fretes. E tanto a nível no trabalho, como já mencionámos, quer dizer, no meu caso não trabalho por conta própria neste momento ainda, quer dizer, apesar de haver o projeto que tivemos a falar de empreendedorismo antes, ainda não avançou, não, mas no entanto eu acho que é a pessoa a fazer e arranjar o tempo para o que lhe apetece fazer, realmente, e tanto a nível, pronto, como é óbvio, trabalho, às vezes temos que fazer o que nos pedem, mas ao mesmo tempo, de vez em quando, como tu própria disseste, Billy, eu só estou disponível a partir de setembro e as pessoas têm que assumir isso e ir para a frente, mas portanto essa foi uma. Sim, na parte do desporto estou com uma vontade, aliás eu já sonho que vou voltar, de recomeçar a correr e sim, o parte da Rita 4.0 que dava a pensar nisso outro dia, é uma maratona, mas isso já a ver se conseguimos... Ou seja, 40 anos, 40 quilómetros, mais ou menos, mas logo, ainda tenho 4 anos para chegar lá e pode ser que antes ainda me... Mas, ou seja, epifanias foi realmente na parte de valorizar o tempo e passar o tempo com quem queremos mesmo passar e dar prioridade a isso. E tu, Billy? Desculpa, Ana. Sentes que setembro tem um significado especial também, normalmente? Ou eu só quando comecei a tirar... Sim, de forma mais recorrente. Férias em agosto. É que comecei a sentir que setembro ganhava aqui um certo simbolismo, começava a coincidir com aquela logística ou aquele calendário coletivo, não é? Que falávamos em termos de sociedade. Antes disso, eu não tirava férias nesta altura porque não sentia que setembro tinha... ou poderia ter um papel... Eu, por acaso, no meu caso, sempre senti setembro como aquele espírito back to school. Eu recomeço, por exemplo, no trabalho, quando estava na altura no banco, porque normalmente todos os meus colegas, especialmente os que tinham família, tiravam férias em agosto, portanto, mais que quisesse ou não, e até os clientes também estavam
mais afastados, a não ser que acontecesse alguma crise, alguma tragédia, e que aí obrigássemos todos a estar mais atentos aos mercados, mas é verdade que senão as pessoas todas se afastam um bocadinho e desconectam em agosto, por mais que ninguém às vezes goste de assumir. Portanto, sim, setembro sempre foi para mim um momento de regressar, de recomeçar, de às vezes até repensar, fazia sempre um bocadinho uma limpeza na minha mesa de trabalho, na altura em setembro, e depois fazia outra em janeiro, porque eu sempre gostei muito de acumular, sempre fui muito de acumular papel, e é algo que me caracteriza, e então tentava fazer ali sim, sempre essas limpezas nessa altura do ano. Mas sim, setembro sempre foi, mesmo não tirando férias em agosto, e eu sempre gostei de uma semaninha de férias em Armação de Pera, é quase como o sagrado. Mas mesmo não tirando assim um mês inteiro, ou pelo menos aquelas 2 ou 3 semanas em agosto, sempre senti setembro como um recomeço. Olha, para mim foi aquilo um pouco que eu já disse, foi esta coisa do descanso, deu espaço, tu também mencionaste isso, Eli, deu espaço para fazer conexões novas e descobrir, se calhar, coisas novas, e o descanso também me deixou com mais recursos para encarar agora este novo ano letivo. Eu não sei de vocês, mas para mim este primeiro semestre de 2021 foi puxadinho, e portanto esta pausa estival, para os meus complexos de culpa, acabou por, ou seja, eu consegui encontrar dentro da minha cabeça uma ótima razão para fazer uma pausa estival longa, tanto que já decidimos que vamos querer adotá-la para os próximos anos também, dentro do que nos for possível. E para mim foi um primeiro semestre mesmo muito difícil, pronto, para mim e para tanta gente, não é? Porque tivemos confinamentos, Covids, não sei o quê, muita gente com imensas questões de saúde, mesmo, pronto, pessoas próximas também com questões de saúde, portanto foi tudo, acho que psicologicamente foi muito, muito, muito puxado. E se calhar para mim, que tenho essa culpabilidade por não estar a fazer qualquer coisa para fazer crescer o meu negócio, para não sei o quê, foi mais fácil de enquadrar a necessidade urgente de um descanso. Mas eu já percebi, esta pausa estival deu-me isso, que foi descobrir que o descanso não é pouco produtivo, pelo contrário. O descanso trouxe-me coisas que eu não teria conseguido encontrar, se não estivesse com a cabeça muito mais descansada. E portanto nós já tínhamos falado disso no episódio do ócio, do Darwin, das caminhadas, da cesta que ele fazia, e a verdade é que ganhou um novo significado para mim. Foi mais do que saber em abstrato, foi senti-lo nas células do meu corpo. E essa é uma coisa que eu quero implementar para o futuro, portanto, tentar dentro do possível, sempre que as miúdas estão de férias, eu também estar de férias, porque só isso já é aliás, os pais que não têm férias ilimitadas, é sempre uma chatice quando chega ao período de férias, o que é que se faz com os miúdos, pois pronto. E esse é um stress que eu tenho a possibilidade de não ter, portanto, questão de me organizar para que isso aconteça. E depois, também um pouco como tu dizias, Rita, dar prioridade às coisas que são importantes e que nos fazem sentir bem, às coisas, às pessoas, às experiências. Essa também é uma das aprendizagens, não é que tivesse sido feita estritamente este verão, mas foi mais uma demonstração disso. E portanto agora que descobri que adoro desenhar, eu já sabia, mas senti assim mesmo, pronto, de uma forma diferente, fico com muito mais vontade, já sei o que é que eu quero fazer mais, não, ou seja, é continuar a desenhar porque gosto, porque me faz feliz, e eu acho que desenhando todos os dias porque me faz feliz, eu acho que vai aparecer trabalho nessa área. E eu acho que setembro, sim, é um início é uma página em branco. Eu gosto muito das páginas em branco, portanto gosto de fazer uma em setembro e uma em janeiro. Eu só encontrei um efeito potencialmente nefasto destas férias grandes, que é eu agora estou a arranjar todas as desculpas possíveis e imaginárias para viajar mais, para férias. É horroroso. É quase como quando te tornas viciado em férias. Eu acho que vou ter de encontrar aqui uma forma de conciliar trabalho que me permita
estar constantemente a viajar. Eu não sei se vocês sentiram isso. Eu ano passado fiz férias, nós fizemos férias ano passado, saímos do Porto. Este ano também, mas foi a primeira vez que saímos de Portugal, e foi só para dar um saltinho à Espanha, mas reforçou aquela ideia de não ir buscar de energia que este tipo de férias, não é? Que explorar outros sítios, explorar outros países, cidades, o que for, que nos traz, não é? Então, para mim foi assim um reforçar, um constatar e reforçar, eu acho, desta necessidade quase visceral de sair, não é? De desligar efetivamente e só senti isso verdadeiramente quando depois já em ambiente de cidade e ambiente em que não me sinto em casa, em Portugal apesar de tudo sinto-me muito em casa, que não me sinto, não é, num ambiente normal em casa, é que percebo que isso me faz falta, não é? Essa vontade de uma lufada, não é? Como já tinha dito, uma lufada de ar fresco. E tu não foste de avião, portanto, eu acho que é mais ainda quando voltas à rotina de aeroporto, quer dizer, no teu caso, ou no vosso caso com filhos, se calhar ao ritmo que viajavas antes não vais voltar, já, mas pronto, porque como é óbvio, agora já são mais 4 que tens que pôr no avião, mas ao mesmo tempo, pelo menos eu falo por mim, e as saudades que tenho, e cheguei a viajar de Espanha de avião e dessa vez achei que era uma loucura de estar outra vez no aeroporto, mas a vontade que tenho de ir a Genebra, de ir ao Japão, de ir às Maldivas, ou seja, mais longe ainda, é enorme. Não vai acontecer para já, e em novembro as férias que vamos ter, em princípio vamos para Lanzarote, portanto ainda perto e seguimos na Branda Espanhol, mas não faz mal. Mas é verdade que sim, sinto imensas saudades e tenho estado, às vezes é quase, quando vejo pessoas que já estão a começar a viajar para mais longe e sítios exóticos, em que dá aquela, FOMO, Fear of Missing Out, não é? Eu também quero. Eu acho que foi verdadeiramente o quebrar, não é? Foi o definitivo quebrar com a rotina, não é? Que falávamos desta importância da paragem. Eu acho que foi esse o momento em que realmente isso aconteceu, porque realmente quebra. E para mim, bem, esta parte da conversa pode parecer absolutamente desligada de tudo o que estávamos a falar sobre setembro e retomar e os regressos às rotinas e tudo mais, mas para mim foi reforçar essa ideia de que é para mim quase uma necessidade fisiológica, o verdadeiro quebrar com a rotina, e isso implica realmente sair do meu espaço, do meu ambiente, e muita da inspiração e muito da vontade de fazer coisas depois vem daí também dessa real quebra de rotina. Sim, eu acho que o que é importante, e é um bocadinho até como uma conclusão, tu precisas de quebrar as rotinas para voltar a ter saudades delas, mas, ou seja, precisas de quebrar as rotinas para sentir-te de férias, mas depois também chega um momento em que tens saudades das rotinas para voltar ao teu normal, a voltar a ver o teu bullet journal, a ver o que é que tens programado para o dia, para a semana. Quando não tens as tuas rotinas, que é ótimo e sabe lindamente, mas chega uma altura que depois já vivi, já respirei, agora vamos voltar outra vez a ter tudo mais ordenado. Meninas, ora posto isto, acho que estamos todas muito contentes por estar de volta. Eu estou cheia de vontade de retomar este nosso ritmo de conversas e temos ainda tanto tema para abordar, tanta coisa para discutir, alguns temas claramente para revisitar, como já foi evidente por esta conversa sobre o ócio, a importância do ócio e os sentimentos de culpa que aparentemente só nos assolam a nós mulheres. O que é que me dizem sobre isso? Também estão cheias de vontade? Estamos cheias de vontade. Sim, estamos cheias de vontade, não é? Resumindo, estamos cheias de vontade, também estamos cheias de vontade, sim. Desejosas também de vos ter aí desse lado, a ouvir-nos e a acompanhar-nos. Não se esqueçam de subscrever a newsletter, que avisa sempre que há um novo episódio.
E também nos seguir no Instagram, onde neste momento temos estado mais, quer dizer, este momento na pausa estival acho que não estivemos por aí além, foi só assim mais ou menos, porque férias é férias, basicamente. Férias são férias e no Instagram também temos direito a férias. Mas sigam-nos por lá, assinem a newsletter e muito obrigada por estarem desse lado. E não se esqueçam de deixar-nos reviews nas várias plataformas, no SoundCloud, nos Apple Podcasts, and so on, and so on, and so on. E também fazer sugestões de quem é que gostariam de ver entrevistado aqui na Anitta. A Anitta regressa ao trabalho quando bem lhe apetece e pode, idealmente a cada semana, mais coisa, menos coisa, como ponto de situação nos seus projetos. No entanto, com boas aspirantes à omnipresença, continuamos ligadas no Instagram em Anitta_no_trabalho e ainda em www.anitanotrabalho.com, onde poderão conversar connosco através da secção Querida Anitta ou em Facebook, também Anitta no Trabalho. Anitta no Trabalho é um podcast produzido por Ana Isabel Ramos, designer, ilustradora e knitwear designer em airdesignstudios.com e no Instagram em air_billy, Eliana Soares, marketeer e estratega em nautilu.net e no Instagram em alice_in_wonderland e a participação especial de Ana Rita Santos, Business Development Manager em Instagram Rita Ana. Até para a semana, meninas! Até para a semana! Até para a semana! Ou mais coisa, menos coisa.